Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o deputado Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Ele é líder da bancada na Câmara. Deputado, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar falar conosco. E para começar essa nossa entrevista, eu queria saber de um assunto que já não é mais tão novo assim. A eleição da Câmara foi um mês atrás, mas que naquela época o PSB drenou muita atenção, porque o PSB ficou dividido. Uma parte apoiou o Baleia Rossi e outra parte apoiou o Arthur Lira, que veio a vencer. E teve depois, da parte do Arthur Lira, a dissolução do bloco dos partidos que estavam contra ele. Eu queria saber hoje como está a relação do PSB com o Arthur Lira e se ainda existe essa divisão na bancada. Não, a relação com o presidente Arthur Lira é uma relação institucional tranquila, e o que nós vivenciamos faz parte de um partido que tem 70 anos de história, que tem um quadro de deputados extremamente qualificados, com 30 parlamentares que, naturalmente, nós temos muitos pontos de convergência, e é por isso que nós estamos no mesmo partido, mas que também podemos ter algum tipo de divergência. Às vezes a gente concorda na estratégia, mas divide-se na tática. E o que ocorreu na eleição da mesa, eu acho que foi um pouco isso. Da nossa parte, eu acho que havia uma clareza do PSB de que o conjunto da oposição acho que errou na condução. O resultado final, acho que inclusive mostrou isso. Nós defendíamos, particularmente, que a gente deveria ter uma candidatura própria do campo da oposição, porque as candidaturas que estavam postas, tanto a candidatura do Rodrigo como a candidatura do Baleia, representada ali pela liderança do Rodrigo, como a própria candidatura do Arthur, ambas as candidaturas têm algum tipo de relação mais próxima ou menos próxima com o governo do presidente Bolsonaro. E a gente, sendo partido de oposição, não só o PSB como o conjunto dos outros partidos, deveríamos trilhar num caminho próprio. Infelizmente, esse caminho não foi legitimado, terminou que houve uma certa divisão, mas do ponto de vista orgânico, nós apoiamos a candidatura do Baleia, por entender que o Baleia, naquele momento, poderia representar um distanciamento maior da própria atuação em relação ao governo do presidente Bolsonaro. Mas, superado essa etapa, a bancada está coesa, está unida. Eu acho que é muito importante isso. O PSB já vivenciou momentos de divisão interna em outros tempos, lá atrás no governo do presidente Temer, que foram momentos difíceis, duros, porque você tinha claramente uma banda querendo estar no governo, outra banda não querendo estar no governo, e não é o que está ocorrendo agora. Nós somos oposição, o PSB é claramente um partido de oposição, eu acabei de sair, inclusive, na reunião da liderança da oposição, mas o que nós queremos agora é que o presidente Arthur ele consiga, minimamente, estabelecer um ambiente de diálogo, e quando eu digo diálogo, é um diálogo institucional para fora da sociedade, com o poder executivo, que também estava travado, mas que esse diálogo também respeite as diferenças internas que nós temos e o papel da minoria. Em 2020, a gente teve uma situação única na história, que talvez ainda esteja acontecendo da Câmara, que foi a votação remota. As comissões não funcionaram em 2020. As comissões para a pessoa que está assistindo e não está acostumada a acompanhar o dia a dia da Câmara, as comissões permanentes, são 25 comissões permanentes na Câmara, elas discutem os textos antes deles irem para o plenário. Essas comissões não funcionaram em 2020 por causa da pandemia, para evitar aglomeração dentro da Câmara. Agora, a gente está tendo... Tudo indica que elas vão voltar em breve, talvez na semana que vem. Tem segurança essa volta? Porque hoje está morrendo mais gente do que estava no ano passado. Olha, Caio, essa tua pergunta é muito importante, porque são duas questões aí que a gente tem que discutir. Primeiro, a preservação da vida, que é o mais central nesse debate que a gente está vivenciando hoje da pandemia. Nós estamos vendo claramente um recrudescimento de uma nova onda, maior de todas, segundo todas as análises técnicas, científicas. Nós passamos de 260 mil mortos no Brasil, chegamos a uma média diária de quase 1.500 mortes, e é importante que todos façam o seu esforço. E o Congresso Nacional precisa também fazer o seu esforço, do ponto de vista de ter a preservação da vida como um eixo central da sua atuação. O ano passado todo, como você colocou, a gente funcionou remotamente. O fato de ter funcionado remotamente gerou também, por parte do funcionamento da casa, questionamentos em relação à concentração do poder decisório, porque praticamente ficava ali centralizado na mão do presidente,
não tinha as comissões funcionando, ele escolhia um relator, o relator encaminhava o seu relatório diretamente no plenário e não tinha esse debate de muitas pautas que era necessário para esse debate. Então, a crítica foi que a gente fizesse a reinstalação das comissões. Esse foi um compromisso, inclusive, firmado pelos dois candidatos, tanto Baleia como Arthur tinham esse compromisso. E eu acho que eles têm que voltar, sim, a funcionar. A gente tem, inclusive, uma previsão desta semana ainda, a gente ter a definição em relação à composição dos partidos nas comissões e as designações e instalações dela. Agora, é importante a gente conciliar essa melhoria do funcionamento da casa com a preservação da vida. E eu acho que a forma de a gente fazer isso, o presidente está apontando que vai ser um funcionamento virtual, remoto, né? Inclusive com horários distintos nas comissões. Eu acho que isso é uma forma de você preservar a vida e melhorar o processo decisório da casa. E as comissões, elas discutem projetos que são, em geral, complicados no ponto de vista político ou mesmo técnico. A gente tem uma discussão avançando na Câmara atualmente, que não está em comissão, mas entrou na pauta agora, que é a reforma política, certo? Isso tá em uma PEC que foi pautada nessa semana. Talvez não dê para votar nessa semana nem a admissibilidade, como é a intenção do presidente Arthur Lira, porque a semana está muito congestionada com PEC emergencial. Mas o fato é que ela está lá. O que eu ouço falar de deputados é que a principal possibilidade dessa reforma política é instalar o distritão. O distritão, para a pessoa que não tá acostumada a acompanhar a política, é a eleição dos deputados mais votados, independente de um determinado estado, independentemente dos partidos em que esses deputados estão. Hoje, as vagas de deputados, vereadores, deputados estaduais são divididas entre os partidos e depois entre os deputados mais votados desses partidos. O senhor acha que essa seria uma boa mudança? Olha, primeiro, eu acho que é importante a gente garantir que esse debate ele seja feito de forma mais compartilhada com a sociedade. Colocando isso, porque eu acho que o foco que a Câmara tem que ter nesse momento, como todos colocam e precisa praticar, não é só ter fala, é ter fala e atitude, é a gente focar nos desafios que são postos pela pandemia. O foco deve ser auxílio emergencial, que a gente deve deliberar essa semana, deve ser vacina, que a Câmara tem que fazer e tem feito esforço no sentido de aprimorar isso, e neste momento, uma questão central que é o financiamento, inclusive, da saúde pública, do acesso a leitos de UTI. Nós estamos aí com mais de 17 capitais do Brasil que estão com sua rede de saúde completamente colapsada. Qualquer outro assunto fora disso, Caio, a gente tem que ter tempo para o debate. Então, essa pauta da reforma política, eleitoral, como quer chamar, nós temos até setembro no limite, né, para poder discutir ela dentro do Congresso Nacional, considerando o prazo de 1 ano para ela poder vigorar no ano seguinte. Então, ela dá para ser feita com certa tranquilidade, seguindo o rito das comissões. E é isso que eu acho que é o desejo de todos. Então, o debate que está lá posto hoje é de admissibilidade dessa proposta. Ela não deve, se depender de nós, ela não entra essa semana. Porque, eu repito, a semana o foco deve ser auxílio. Tudo que atrapalhar o auxílio deve sair da pauta. Então, ela entrando mais adiante, ela deve tramitar nas comissões. E aí vamos ver o que é que vai sair, né? Porque, infelizmente, como a gente nunca faz o dever de casa completo, que é fazer a reforma política, a gente fica a cada 2 anos tem que estar fazendo arremedos na legislação eleitoral. Então, esse ano... Porque a última reforma política foi em 2017, faz 4 anos. Mas que nem sempre foram as reformas mais, eu diria, sistêmicas. Muitas vezes elas resolvem problemas pontuais. Então, na última reforma, por exemplo, a gente tratou do fim das coligações e já veio com a cláusula de barreira. Aí agora, esses pontos já estão sendo objeto de questionamento, porque alguns partidos estão tendo dificuldade, do ponto de vista eleitoral, de superar a cláusula de barreira. Aí já começa a surgir uma nova discussão. A gente, sem sequer ter testado o modelo anterior, a gente já vai pensando em mudar novamente. Então, eu acho que essa ansiedade é que a gente não pode ter. A gente tem que aprimorar o processo democrático, não é uma coisa que você tem que estar, a cada eleição, mudando a regra. Né? A gente tem que estar testando as normas para poder ver se elas dão resultado da forma que a gente espera. Então, a gente tem aí nesse debate o fim da reeleição, ele faz parte dessa discussão. Essa é uma pauta que o PSB defende, tá? Fim da reeleição e mandato de 5 anos. Isso foi definido, inclusive, quando Eduardo disputou a eleição para candidato a presidente da República. Eduardo defendia isso. Né? A gente tem aí a questão da coincidência das eleições, é outro ponto que nós defendemos. Não dá para a gente estar cada 2 anos parando o Brasil, né, para estar fazendo um processo eleitoral, enfim, que a gente sabe que poderia
trazer uma economia, trazer um aperfeiçoamento das instituições, se não fosse feito dessa forma, é a melhor gestão. Então, alguns pontos vão ser discutidos aí. Vamos ver o que é que vai sair. Agora, ratificando a sua colocação, de fato, tem um movimento crescente hoje na casa em função da questão do distritão. Isso visto, como eu disse, como uma saída, uma válvula de escape para alguns fugirem tanto da cláusula de barreira, né, como também do fim das coligações partidárias. O senhor citou que está tendo um questionamento agora porque os partidos menores estão com dificuldade para sobreviver mesmo por causa da cláusula de desempenho e por causa do fim das coligações. O distritão seria uma forma até de dar uma volta nessa dificuldade. Mas não era exatamente essa a intenção da reforma de 2017? É isso, é por isso que eu digo, precisa ser testado. Na verdade, isso anterior a isso, exatamente lá atrás, a gente viu que isso chegou a ser aprovado pela Câmara com uma cláusula até mais rigorosa, mais rígida, era 5% no mínimo o resultado que cada partido deveria ter nas urnas, e coube ao Supremo Tribunal Federal, infelizmente, nesse movimento, derrubar isso. Se o Supremo talvez não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, a gente não estaria vivenciando com o Congresso Nacional com 35 partidos representados. Eu, sinceramente, eu não vejo, pelo menos na sociedade brasileira, com expressão e legitimidade, 35 linhas de pensamento político, porque um partido representa um pensamento político legitimado na sociedade. Então, cada um tem um partido para chamar de seu, essa é que é a verdade. Então, nós precisamos romper isso. Mas quando a gente está no limite do rompimento, aí vem sempre alguém que está sendo, de alguma forma, penalizado e quer mudar a regra de jogo durante o jogo. Não pode, o jogo tem que continuar, até o segundo tempo continuar e ver o que é que vai dar lá na frente. O senhor, pelo que eu consegui pescar da sua fala, acha que é saudável ter menos partidos. Por exemplo, a gente fez um levantamento aqui faz um mês, mais ou menos, umas 2 semanas. A cláusula de desempenho ela começou a valer em 2019. Foram eleitos para a Câmara deputados de 30 partidos, salvo engano meu. Hoje são 24, porque dos 6, 3 ou 4 se fundiram com outros partidos e outros 2 perderam os deputados. Esse é um processo que é saudável na visão do senhor? Eu não tenho a menor dúvida que é um processo saudável, né? Porque a gente precisa aprimorar o nosso processo democrático, né? E repito, não é com 35 partidos que você vai conseguir estabelecer um ambiente de diálogo. Termina que acontece, como consequência disso, né, um próprio desvirtuamento da relação institucional com a sociedade e entre os poderes. Então, estabelece na Câmara um verdadeiro balcão de negócio, cada um com o seu partido, a partir daquele partido, enfim, tentar se apropriar, digamos assim, de uma fatia do Estado brasileiro. Então, não é isso que o cidadão quer. Acho que a gente precisa identificar, de fato, quem tem um pensamento, quem tem esse pensamento que é legitimado pela sociedade, e o processo é natural. É natural, cada um vai apresentando. Quem não vai conseguindo, enfim, vai encontrando outros caminhos, como estamos agora discutindo a criação de frentes, enfim, esse tipo de debate que está estabelecido na sociedade. A coisa mais importante que deve acontecer na Câmara nessa semana, o senhor já citou agora o auxílio emergencial. O auxílio emergencial, o governo amarrou esse auxílio na PEC emergencial. O presidente Arthur Lira falou em votar isso na terça-feira e na quarta-feira, admissibilidade na terça e o mérito na quarta-feira. A gente está gravando essa entrevista para a pessoa que está assistindo não se perder no tempo, na segunda-feira, dia 8 de março. O que o PSB vê no texto do Senado que chegou da PEC emergencial que deveria ser mudado? A primeira é a forma da apresentação. No nosso entendimento, a PEC deveria ser exclusivamente tratando de auxílio emergencial. Da mesma forma que a gente fez isso há exatamente um ano atrás, quando começou a pandemia, e a pauta que chegou, a primeira que foi deliberada pela Câmara foi o orçamento da guerra, para dar o lastro fiscal, e depois disso o auxílio emergencial. E da mesma forma que lá atrás também, o governo apresenta um valor aquém daquilo que é a necessidade do cidadão. O governo lá atrás botou 200, coube a Câmara aprimorar e chegar a R$600. Nesse exato momento, o ministro Paulo Guedes anunciou e falou desse assunto já outras vezes, o governo está propondo 4 parcelas de R$250. Então, é um valor muito aquém daquilo que de fato é necessário. O PSB propõe que seja um valor de R$600, prorrogado por 4 parcelas até junho, e que a gente desvincule outros temas que a gente sabe que tem aí, que tratam do ajuste fiscal.
nós queremos discutir o ajuste fiscal. É importante, até para saber quem vai pagar essa conta para frente. Né? Agora, não dá para você misturar os assuntos nesse momento. A pauta deve ser só auxílio emergencial. É isso que nós defendemos e são esses os destaques que nós estamos apresentando nessa discussão, esperando que isso consiga evoluir de hoje até a data da votação. O senhor falou um pouco antes aqui nessa entrevista que, antes de parar para falar conosco, o senhor estava em uma reunião com outros partidos de oposição discutindo justamente o auxílio emergencial. Qual que vai ser a postura da oposição nessa votação? Olha, nós estamos justamente, Caio, tentando primeiro superar os entraves do regimento, né? Com esse sistema que nós estamos funcionando, um rito que foi estabelecido, para se mudar a Constituição, nós precisamos ter o apoiamento de 171 parlamentares, 308 votarem favorável, mas só para discutir um assunto precisa ter 171 deputados que apoiem essa iniciativa. Então, há uma clara dificuldade nessa dispersão que a gente está vivendo em função da pandemia, de se construir esse volume dessa natureza. Então, nós vamos focar. O que é que nós queremos nesse momento? Nós queremos primeiro discutir a narrativa, né? Porque o governo, na forma como coloca essa proposta, faz meio que uma chantagem, né, com aqueles que são críticos do auxílio emergencial que foi proposto pelo governo. Porque se você votar contra, parece que você está votando contra o auxílio. E o que nós queremos é votar contra por ter um auxílio maior daquilo que foi proposto pelo governo. Então, é esse debate narrativo que nós queremos estabelecer, ter a oportunidade, mesmo sabendo que é uma luta difícil pela a capacidade que o governo conseguiu construir, inclusive com uma base mais consolidada, a partir da aliança que ele fez com o Centrão, mas nós queremos ter a oportunidade de disputar a narrativa, para que a população saiba efetivamente, né, que o PSB, os partidos de oposição, são contra a PEC, porque na forma como ela está proposta, ela apresenta um valor aquém daquilo que o cidadão deve ter, ou seja, R$250, nós defendemos R$600 e queremos desvincular desse debate todas as questões que podem ser discutidas no segundo momento, de forma mais tranquila, tramitando pela casa, né, que são as questões do ajuste fiscal. Deputado, agora eu queria começar a sair um pouco de Câmara para ir um pouco mais para o mundo exterior, digamos assim, mas ainda com um pezinho na Câmara, porque a gente está agora no começo de 2021, em março de 2021. Faz 2 anos e 2 meses completos que o presidente Jair Bolsonaro está no poder. E as eleições de 2022 estão se aproximando. Eu ouço nas sessões da Câmara, eu sou setorista de Câmara, eu estou lá sempre, eu sempre ouço nas sessões da Câmara os deputados de partidos de esquerda, de partidos de oposição, ligando o presidente Jair Bolsonaro ao número de mortes do coronavírus, que são agora já passaram de 250 mil. Mas essas falas desses deputados, elas encontram pouco eco fora da Câmara. Por que eu digo isso? Porque a pesquisa divulgada em 22 de fevereiro, da MDA, bancada pela CNT, Confederação Nacional dos Transportes, mostrou que 49,7% da população acha que o Bolsonaro não tem culpa nenhuma sobre o número de mortos dessa pandemia do coronavírus. Eu fiz todo esse preâmbulo porque esse é um discurso que eu ouço muito na Câmara e ele não está colando, segundo como mostra essa pesquisa. Eu queria entender por que a oposição tem tanta dificuldade para encaixar um discurso contra o Bolsonaro. Olha, primeiro que o discurso é verdadeiro, não há o que discutir em relação ao mérito do discurso. A responsabilidade que, de fato, o presidente tem, né, com o que está acontecendo no país é uma responsabilidade direta. A ausência total, a omissão total do governo federal, não só a omissão, como a ação no enfrentamento à pandemia, né, na dispersão do debate do isolamento, na própria questão da diminuição do tamanho da pandemia, na prescrição de remédios que não tem nenhum efeito, né, na ausência do financiamento, na questão das vacinas agora, né, o que a gente vivenciou e está vivenciando na vacina. Né, semana mesmo a Pfizer disse com todas as letras que ano passado, em junho, chegou a oferecer 70 milhões de doses ao Brasil. O Brasil não comprou essas vacinas, que eram para estar aqui já em dezembro. Ou seja, é um debate que esse número de mortes que nós temos no país, 265 mil mortes, ele tem sim uma parte significativa de responsabilidade da ação ou omissão do governo federal na condução da política da pandemia. Esse é um fato. Agora,
a capacidade de reverter, ou pelo menos de conscientizar a própria população do tamanho dessa responsabilidade, eu acho que se deve também um pouco até o momento que a gente está vivenciando. A própria pandemia dispersou a todos, né? Porque sequer a gente pode estar fazendo as mobilizações que poderiam ser feitas, presenciais, inclusive, para denunciar essa situação. Eu acho que em algum momento as pesquisas apontam isso de forma muito clara, né? A questão do auxílio emergencial serviu como uma espécie de uma proteção ali de uma parcela da população que estava e está ainda, né, dependendo da sobrevivência por conta dessa questão do auxílio emergencial. Então, isso também teve ali uma parcela dessa base que segurou ele, e uma base que é a base dura que ele tem aí, desse eleitorado mais ideológico, extremista, conservador, que, enfim, mantém aí toda essa mobilização. Mas eu acho que é uma questão de tempo, Caio. A gente vai perseverando nesse caminho. Eu acho que tem aí em curso iniciativas que vão fazer a população compreender melhor isso. O Congresso Nacional tem um papel também, né, de fazer andar até os instrumentos que tem lá de denúncia disso, de comissões parlamentares de inquérito, né? Eu acho, não gostaria de torcer para isso, mas a situação que a gente está vivenciando hoje vai também levar as pessoas a alertarem de quem é a responsabilidade. Quando a gente chega em 18 capitais e observa que não tem um leito de UTI para receber as pessoas vão se questionar por que isso. Mas o senhor acredita na instalação de uma CPI? Porque a instalação da CPI, ela precisa, claro, de apoio dos deputados, mas também precisa da chancela do presidente da Câmara, que atualmente é aliado do governo federal. Veja, é um processo, não é uma coisa, como eu disse, de uma hora para outra. Já tem uma tramitação disso no Senado Federal, na Câmara algumas iniciativas, mas de fato elas estão muito tímidas ainda. O governo organizou a sua base, né, com essa aliança que ele fez lá com o Centrão, e a gente sabe que o Centrão esteve em vários governos, e ele fica até um limite. O Centrão teve no governo do presidente Collor, o Centrão teve no governo da presidente Dilma, né, e quando ele sentiu que a pressão que vinha de fora para dentro não justificava mais ele estar no governo, ele largou o governo. Então, acho que isso é um processo que o tempo vai dizer até quando, enfim, o presidente Bolsonaro vai ter essa sobrevida. Na semana passada, líder, circulou na internet um vídeo que ligava problemas reais da economia ao presidente Jair Bolsonaro. O vídeo batizava esses problemas de custo Bolsonaro. Essa é uma abordagem, como posso dizer, com potencial para chegar até 2022? Eu acho, porque a dificuldade, assim, você tem que procurar traduzir para a população as consequências de cada ato do governo do presidente Bolsonaro. Por exemplo, nesse exato momento a gente está discutindo também a privatização da Eletrobras, que é uma pauta do governo. Além da retirada de direitos, dos cortes nas políticas públicas, a gente vê o processo de privatização sendo retomado pelo governo. O povo compreende, isso vem desde o processo anterior, que se vender a Eletrobras, a conta de luz vai aumentar. Então, a dificuldade é você traduzir as consequências desse ato para a população, e aos poucos ela ir compreendendo. E eu acho que o povo, aos poucos, está indo compreendendo as consequências dos atos do governo Bolsonaro. E o senhor acredita, a gente está agora em março de 2021, já não está... Eu fiz essa pergunta muitas vezes ao longo dessa legislatura e sempre me disseram que estava cedo demais. Agora já está começando a não ser mais tão cedo demais assim. A gente está em março de 2021, eleição ano que vem. O senhor acredita em uma frente ampla da esquerda em 2022? Ou isso é uma coisa inviável? Eu quero crer que ela é viável. Para isso, a gente precisa, fundamentalmente, primeiro estabelecer um ambiente de diálogo entre nós. A própria eleição, por exemplo, da mesa da Câmara foi um exemplo de uma tentativa de alargamento, né, de uma base, né, para que a gente pudesse construir, em tese, um ambiente ali mais claro de oposição ao governo, que ela não resultou naquilo que a gente imaginava. Então, eu acho que a frente ampla ela é uma necessidade hoje, né, de a gente juntar, isso não é só no campo da oposição, mas além da oposição,
no conjunto daqueles que defendem, sobretudo, os valores da afirmação da democracia e da cidadania no povo brasileiro. Então, a gente tem que procurar aquilo que nos une nesse momento. E até lá, o ano que vem, né, ver quem pode, primeiro, construir um pensamento que fale para o povo brasileiro, porque é isso que precisa. Você, para disputar uma eleição, você precisa primeiro apresentar um pensamento. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, dar respostas à sociedade em torno daquilo que ela espera para o futuro. Você tem que renovar a esperança das pessoas. Nós precisamos ter a clareza de construir um pensamento que fale para a esperança e para o futuro das pessoas e depois identificar quem pode representar esse pensamento. Então, é isso. O PSB está, nesse momento, fazendo uma discussão. Nós estamos passando por um processo que a gente chama de autorreforma, fazendo todo um debate de atualização da nossa leitura sobre o Brasil, e nós vamos apresentar, num momento adequado também, esse pensamento. Até o final do ano, o Congresso do Partido deve ser realizado ali no final do ano, em novembro, nós vamos concluir esse processo e vamos apresentar esse pensamento para conversar com o conjunto dos outros partidos da sociedade brasileira e, a partir disso, ver quem pode melhor construir essa convergência. Teve uma notícia hoje, segunda-feira, quando a gente está gravando, pouquinho antes da gente começar a gravar, que é muito relevante para a eleição de 2022, que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deixou o ex-presidente Lula, do PT, elegível de novo. Ele estava inelegível por causa da lei da ficha limpa. O Fachin anulou atos processuais da 13ª Vara Penal de Curitiba, federal, onde trabalhava o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. O quanto isso muda e o que isso muda para o cenário de 2022, para essa construção? Olha, veja, do ponto de vista da decisão, a decisão restabelece a condição de elegibilidade do presidente Lula. Isso é um fato. Isso fala fundamentalmente nesse momento para o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, ele se coloca e se torna, num processo como esse, naturalmente, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Agora, uma coisa é ele ser o candidato do Partido dos Trabalhadores. A outra coisa é a gente discutir alguém que vai representar esse debate da Frente Ampla. Se existe uma coisa que está colocada também no seio da sociedade, é que a gente precisa alargar e romper, inclusive, uma certa dicotomia que prevaleceu no Brasil durante muito tempo em torno de determinadas forças políticas. O próprio Eduardo foi candidato a presidente em 2014, enfim, estimulado e para romper um ciclo, né, de um processo que estava em curso aqui no país, por entender que era importante a gente dar um passo adiante. Então, o fato dele se tornar elegível não quer dizer que ele é o nome da Frente Ampla. Nós não vamos discutir nome agora. Repito, o que nós vamos discutir agora é um pensamento para o Brasil. E lá na frente, a gente tem que encontrar alguém que alargue, que tenha condições de exercer diálogo, que converse não só com o conjunto dos partidos da oposição, mas com a sociedade brasileira. O PSB certamente também vai fazer parte desse debate e certamente lá na frente nós podemos apresentar também uma alternativa. O senhor não consegue dizer no momento, então, se a elegibilidade do presidente Lula facilita ou dificulta essa conversa? Não, eu acho que a participação, enquanto, enfim, força política, ela é importante. Não vejo maiores dificuldades nisso. O que me preocupa muito mais, para ser sincero, em torno desse debate, se a gente pegar o histórico do Partido dos Trabalhadores, muitas vezes o PT fez muito mais movimentos que tiveram uma lógica do hegemonismo, como a gente chama, e não da construção de frentes. E para o caminho que está apontado para o futuro, está muito claro que se a gente quiser derrotar, inclusive o bolsonarismo, não vai ser com hegemonismo que a gente vai derrotar. Ou a gente junta, ou a gente agrega, ou a gente amplia, ou a gente não vai, enfim, devolver o Brasil aos brasileiros. Deputado, essa foi a nossa última pergunta. De novo, muito obrigado por ter aceitado falar conosco. O Poder 360 Entrevista vai ficando por aqui. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais, acompanhe tudo do poder da política no poder360.com.br. Até a próxima!